Se quiser ter uma ideia do que é a relação habitual de um terceirense médio com o interior da ilha, com o toiro e com a paisagem em geral, é ver a quantidade de gente, que não é assim tão pouca, que assim que um dia é um bocadinho mais agradável à vista, se mete de carro ou a caminho dos biscoitos, ou a caminho dos altares, ou a caminho da praia, vai pelo meio da ilha e descobre alguns toiros. É fácil e é frequente ver um carro parado, pessoas a tirarem fotografias ou simplesmente ali a olharem para os toiros que ou estão na pastagem ou estão no terreno mais bravio, mais longe. Em qualquer caso, ver um grupo de toiros ao longe na paisagem, sobretudo naquelas montanhas mais escalavradas que temos no interior da Terceira, é sempre uma imagem que gostamos, é uma imagem que nos consola e é uma imagem que nos faz sentir identificados, localizados e estabilizados. É uma paisagem, quando tem os toiros, quando o dia é bonito e quando nós vamos a caminho de alguma coisa, é como se completasse. Existe vida, existe um espaço, existe um conjunto de atitudes. Eu diria que olhar para a paisagem sem esses toiros era um bolo de aniversário sem velas. Discute-se muito a questão da relação da paisagem com a presença, hoje em dia, dos toiros no interior da Ilha Terceira. É sabido que desde o povoamento o interior da ilha foi a zona mais deixada sobre si própria. Isso permitiu que um conjunto de coberto vegetal se mantivesse e permitiu que se criasse um hábito que era o gado de cima. O gado de cima era um gado tendencialmente espantadiço e era um gado que não convivia muito com os seres humanos. E, portanto, partes mais selvagens do comportamento animal mantiveram-se nessas áreas. Hoje em dia, o que de facto temos é uma paisagem que, em determinadas áreas, mantém muito dessas características. O toiro é colocado nesses lugares. Saber se o toiro existe nesses lugares porque eles existem, ou se eles existem porque o toiro existe, eu tenho às vezes a sensação que é um bocadinho o ovo ou a galinha. O que eu sei é que nós precisamos, na nossa cultura, de toiros. E que, havendo a possibilidade de escolher o lugar onde se põem as coisas, é preferível colocar toiros nesses lugares do que colocar os toiros num pasto de vacas e de outros animais de leite ou de carne. E, portanto, nós acabamos por ter uma paisagem muito selvagem, na medida em que isso pode ser dito aqui, com animais também bravios, no sentido do termo, não no sentido anglo-saxónico do brave, mas no sentido anglo-saxónico do bravio, do pouco habituado à presença humana, ou pelo menos querendo ter a sua própria vida e os homens, quanto menos, aparecerem melhor. E tudo isso acaba por se consubstanciar no interior da Ilha Terceira, onde grandes manchas resolvem o problema todo. Nós temos os toiros, a vegetação mantém-se, e as pessoas não têm os toiros no terreno que lhes interessa para outras coisas e, portanto, a casa fica arrumada. O toiro que se conhece hoje, tanto quanto eu sei, é um animal resultado de uma seleção humana sobre um estoque de animais, tentando aprimorar determinadas características e não se preocupando muito com outras. O toiro, enquanto aquele bicho que a gente hoje em dia conhece nas touradas, não veio com os povoadores. Eu estou perfeitamente convencido disso, a menos que me mostrem provas absolutas em contrário. Os animais vieram, animais de cornos, porcos e outros, vieram porque era preciso povoar as ilhas, não havia estoque de carne disponível para quem quisesse e não havia frigoríficos, nem havia contentores como hoje. E, portanto, o sistema básico dos povoadores portugueses era, meia dúzia de anos antes, lançavam os animais, eles ficavam. E depois, se os animais progrediam e se multiplicavam, estava demonstrada a qualidade do terreno e aí eles entravam. Eu faria aqui a ligação com uma frase que para mim é lapidar de Vitorino Mésio.
Para ele a tourada é o divertimento natural de um povo habituado à lide do gado vacum. Portanto, a lide do gado vacum, talvez, neste caso, sirva para nós percebermos onde é que entra o touro. Entra no estoque dos animais que povoavam a ilha. Uns eram mais bravios, outros, as vacas davam filhotes e era possível tirar leite e era possível usar o seu trabalho. E, portanto, o que eles começaram a fazer foi, há um animal bravio, vamos ter uma tourada, usamos esse. Há um animal bom para carne e para leite, vamos usá-lo para esse lado. Há uns bezerrinhos, vamos deixá-los engordar e tratar deles para quando for para as matanças do Espírito Santo. Portanto, o que havia era animais mais em cima, que tinham esses três grupos, e a prova de que se sabia usar as qualidades diversas é que é evidente que toda a gente comia carne de vaca e de boi, e também quando foi preciso organizar dois esquadrões de animais, gado de cima, espantadiços, dois esquadrões para ir sobre os espanhóis na Batalha da Salga, e quando tentaram outra vez o mesmo sistema na Batalha da Baía das Mós, as pessoas estavam habituadas, os percursos foram os mesmos percursos que ainda até há poucos anos eram seguidos para trazer o gado para as touradas de corda, que eram as canadas que vinham do interior da ilha até à costa, trouxeram-nos, arregimentaram-nos e empurraram-nos sobre os espanhóis. Portanto, sabiam lidar com gado. E sabiam lidar com gado mais manso, gado mais bravo. Estou convencido que os animais, até para aí ao século XVIII, XIX, quando a gente começa a ouvir falar um bocadinho dos Catrina e de outros, são esses. Uns mais espantadiços servem para uma coisa, outros mais molengões servem para outra. Fora os capados, que se capam exatamente para ficarem mais calmos e poderem servir para puxar um carro. A questão da diversão, da tourada no seu conjunto, não é fácil imaginar um festejo na Ilha Terceira, antigamente e agora, sem incluir uma tourada como remate. Seja a festa do Espírito Santo, seja a festa da freguesia, seja o que for, há uma tourada. Não vou agora discutir tourada de corda ou tourada de praça. Há uma diversão em que o touro é utilizado e participa. O que me parece é que nós temos aqui na Terceira, durante séculos, uma elite que se compraz e que precisa da tourada para se exibir e para quem a tourada é importante. Nós temos documentadas festas aqui no Castelo de São João Batista, quando a princesa casou com o Carlos II de Inglaterra, Catarina de Bragança, houve uma semana de touradas na praça principal da Fortaleza. Mataram-se não sei quantos touros, houve touradas. Depois houve vários outros casos, estão documentados, vários outros casos em que, ou ali, ou na Praça Velha, com uma expressão muito curiosa, tranqueiradas as ruas que a ela vão dar, organizava-se ali na praça, porque era uma praça, organizava-se na praça uma festa e foi mais uma semana de touros. Porque o príncipe nasceu, porque alguém casou. Normalmente, para festejar uma situação dessas, havia um Tedeum e havia uma semana de touradas. Touradas que não eram com os nossos touros pretos, enfim, aquilo que hoje em dia as pessoas costumam imaginar, seriam touradas com animais mais bravios, animais escolhidos dentro do que havia por aí na ilha e que estavam mais longe e, portanto, eram mais espantadiços e menos habituados à presença humana e que podiam ser atores no conjunto do que se passa. A primeira Praça de Touros que a gente tem já é em 1870, na Praça de São João, onde é hoje em dia o Centro Cultural. Isso já é outra coisa. E, portanto, a necessidade de ter sempre animais que não iriam servir para puxar carro, que não iriam servir para dar leite ou para ter filhotes ou para dar carne, que iriam ser os espantadiços necessários, também depois provavelmente eram comidos, porque a ideia da diversão separada não é uma ideia, pelo menos, antiga. A diversão conduzia à morte do animal e depois conduzia ao seu consumo. Perder recursos não era uma coisa habitual, mas essa divisão do que havia de animais de cornos, como eu costumo dizer, é uma divisão natural e que pelo menos se apoia
na informação que eu tenho para ter esta tese. Teríamos uma nobreza aqui, tivemos uma nobreza aqui em maior quantidade, que precisava de maior luzimento, a Capitania Geral, antes disso os governadores, antes disso tanta gente que precisava de se mostrar à altura dos seus, enfim, companheiros da capital. E, portanto, se na capital havia, aqui também teria de haver. Aqui existiam razões mais fortes, mais consolidadas e mais numerosas para que uma vertente dos animais, desses animais, que é a vertente dos animais bravios para touradas e para diversão, se mantivesse. É claro que depois também podem perguntar um bocadinho a tourada de praça e a tourada de corda. A tourada de corda é a rua, é o redondel possível, a rua e o terreiro é o redondel possível da comunidade rural. Portanto, não, é preciso também não esquecer que as praças preparadas como praças de touros, pelo menos aqui na Terceira, a mais antiga de 1870. As outras era na Praça Velha. Ora, o que é a Praça Velha senão o terreiro da freguesia passado para Angra? O que é a praça principal do Castelo de São João Batista, senão o terreiro da freguesia passado para aquela comunidade que ali morava e que era mesmo muitas vezes falada como sendo a maior freguesia da cidade. Portanto, uns usavam o espaço que tinham, os outros usavam o espaço que tinham. Uns amarravam a corda, outros brincavam a cavalo e a pé. Portanto, o que havia era esses. Eu estou convencido que a questão essencial é essa. Há animais de trabalho, há animais de carne e de leite e há animais de diversão. Aqui, as três vertentes são precisas porque existe gente que precisa delas. Nas outras ilhas, esses animais que existiam e que provavelmente eram espantadizes, não interessavam. Sim, não interessavam. Se aparecia algum, ele era morto porque esborralhava a parede, fazia cenas. Quer dizer, talvez alguns fossem usados. Também, o espaço, há uma coisa que eu gostaria de saber mais, mas não sei, que é as características do solo e as características do território e o espaço nesse território, que é preciso não esquecer que a Ilha Terceira conseguia ter uma zona com muita água, que é a zona de Santa Bárbara, e aquela zona das Fontinhas e a zona ali do Paulo, que podia fazer grandes recolhas de água. Tinha zonas planas grandes que permitiam uma lavoura e permitiam uma agricultura boa e em extensão, e também tinha umas zonas que não eram nada agradáveis, que são muito frias e cheias de umidade e de nevoeiro e com borgalhau, que também permitia ter lá os touros. Quer dizer, eu não sei até que ponto é que essas diferenças paisagísticas das ilhas, associadas à necessidade de uma população urbana de elite numa cidade que era, enfim, de alguma maneira, uma espécie de uma capital provincial de um império que se estendia até à ilha, até Macau e até ao Brasil, é preciso não esquecer isso. Portanto, ela lutava e tinha isso. Não é só os jesuítas que estão em Lisboa, que passam aqui e depois vão para o Brasil ou vice-versa. Não é só os franciscanos que também vão às Índias de Castelo e depois passam cá. É também a outra nobreza que volta e meia estava cá e depois tinha parentes e primos e amigos dos outros lados. E teriam que reproduzir aqui a nível local aquilo que eram os comportamentos da nobreza. E a população que assistia aos comportamentos da nobreza reproduzia como podia no seu espaço. A tourada de corda, como é hoje feita na Terceira, e hoje em dia já exportada para algumas outras ilhas, mas isso é outra questão, a tourada de corda terá nascido aqui, estou convencido que sim. Diversões com animais amarrados em corda, isso é outra coisa. Existe lá fora no continente e existe em outros lugares. A diversão com o animal é aquilo que o Nemésio dizia, quer dizer, quando nós lidamos todos os dias com um bicho, habituamos-nos, queremos testar as nossas capacidades perante o bicho e saber como é que ele age. Eu acho imensa graça ver uma tourada à corda, e mesmo uma tourada de praça, mas numa tourada à corda acho imensa graça ver homens que são donos de vacas e de bois a fazerem comentários acerca do animal que está a correr na rua para a diversão dos outros, e eles estão aí a ver o comportamento dele, se ele está bem comido ou não, se tem algum problema em alguma pata ou não, e depois vê-se perfeitamente que certas coisas são completamente impensáveis para nós, sobretudo numa tourada de corda, em que qualquer um está lá, não é um toureiro, que em princípio é um indivíduo que sabe um bocadinho o que é que está lá a fazer. Indivíduos que estão parados, e toda a gente cheia de medo, mas a gente percebe que aquele indivíduo que está parado, ele está fartíssimo
na mais variedade possível na maior variedade possível de circunstâncias, ele está fartíssimo, está em situações de proximidade com bichos daqueles. Portanto, ele sabe qual é a capacidade dele dar a volta, sabe qual é o raio da curva que o animal precisa de dar, sabe quais são os trejeitos e os hábitos daquele tipo de animais. Portanto, seja uma vaca mais aborrecida, porque uma vaca também, se ficar aborrecida, também não é exatamente um bicho que a gente gosta de ter ao pé. O touro é a mesma coisa. O touro é mais essa parte, a vaca é só às vezes. Mas se ficarem aborrecidos ambos, e se a gente, por exemplo, se quiser chegar a uma vaca e a vaca não nos conhecer e a vaca estiver ao pé de um bezerrinho que lhe tenha nascido há pouco tempo, ela avança, ela não será um touro, mas também é um bicho que convém o indivíduo saber o que é que está a fazer. Portanto, as touradas, da forma como são, podemos considerar que são uma coisa relativamente recente. Sim, em termos de humanidade de vida nos Açores, são 500 anos, o que é zero. A tourada como a gente a conhece hoje, será para aí metade desse zero. Mas, sim, quer dizer, estou convencido que as touradas à corda não terão mais... O século XVIII é um momento muito interessante devido ao barroco e devido a uma série de circunstâncias culturais. É um momento muito interessante de organização, de tipificação e de sistematização de costumes. Por exemplo, falando da tourada de praça, o cavaleiro era o senhor nobre. Nós hoje em dia temos uma roupagem da tourada à portuguesa com aquele cavaleiro que na realidade é a roupagem normal de qualquer nobre no século XVIII. Porque hoje em dia chamamos aquilo de roupa de cavaleiro, tauromáquico. Na realidade era a roupa normal de ir ao paço, falar com o rei. Era aquilo que seria a roupa normal de um nobre, que evidentemente quando ia para a praça, porque eram eles que iam tourear a cavalo, ia com a sua roupa. Hoje em dia passou a ser a roupa de toureiro. Portanto, essas coisas todas têm que se andar para trás, daí que eu diga que o touro não foi trazido para a festa, o que se fez foi, dos que cá existiam, há uns que servem mais e a gente diverte-se. O meu comentário às vezes é que nós temos, numa forma muito economicista de ver, as touradas talvez serão um exagero, o número, a quantidade e a diversidade que nós temos hoje. A tourada é, sem dúvida, eu diria talvez nesta frase, é o que resta, e daí talvez a gente se agarre muito, é do pouco que resta em que, vou ter que meter aspas, a selvageria da natureza é trazida para o centro do espaço humano urbano. É um bicho que precisa do mato, é um bicho que tem comportamentos selvagens, é um bicho que nos traz o cheiro do mato, o peso do mato, a necessidade daquilo que a gente chama natureza. Nós às vezes, aquilo que eu costumo dizer, os ecologistas de sofá, gostam muito da natureza na TV, mas a natureza na TV não é a natureza que está lá em cima às 5 da manhã num dia de chuva de inverno. Eles estariam lá 3 minutos e a seguir fugiam para dentro do carro, e se o carro não tivesse energia elétrica para poder pôr o aquecimento a funcionar, ficavam muito aborrecidos da vida. Poderemos ter, se calhar, diversão a mais. Mas eu estou convencido que também o problema da diversão é um problema que não era para aqui, que é a quantidade, as exigências e o stress da vida contemporânea ao nível do trabalho, ao nível do cotidiano, ao nível do esforço, exigem que quando a gente levanta ferro daí tem que se divertir um bocadinho, tem que ter uma diversão simetricamente tão violenta como foi a violência do esforço lá de cá. Coisa que não era tão assim. Antigamente havia menos touradas, mas se calhar elas eram mais vividas porque as pessoas tinham um bocadinho mais de tempo na tourada e um bocadinho mais de tempo no trabalho que faziam. Agora tem o tempinho contado e, portanto, também tem que ter o tempinho contado. E isso acaba por exigir pressão na diversão, daí essa quantidade. Eu às vezes queixava-me da malta que vinha da América e queria ter touradas. Os coitados tiveram 11 meses, das tantas às tantas, a apanhar com neve, sol e chuva, a trabalhar na fábrica. Evidentemente, quando chegam cá, isso tem que explodir para qualquer lado. E explode em quê? Explode naquilo que lhes diz mais, explode não sei quantas touradas. A mim talvez me bastasse 2 ou 3, porque eu moro aqui. Mas quem vive num stress cotidiano, se calhar precisa de desestressar, e aí exagera do outro lado. Portanto, mesmo quando se fala da quantidade de divertimento que há, é preciso prestar um bocadinho de atenção, porque
O problema, se calhar, do excesso aparente de diversão tem a ver com o excesso de stress que é colocado no cotidiano.